bom dia, pessoal do Cura na Quarentena que acompanha aqui esse canal. Esse é o programa Buda e os Monges, todo sábado, 11 da manhã. Eu sou Gustavo Acioli, também conhecido como Buda, no meu passado de músico, no meu presente de músico também. Eu descobri que hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, se comemora o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi uma aparição de Nossa Senhora no México em 1531, onde Nossa Senhora apareceu com feições nativas, indígenas do povo nativo do México, e falou num dialeto asteca quem ela era. E a minha convidada de hoje se chama Mariana. Então achei que era adequado fazer essa. E estou chamando aqui agora, vamos ver se ela aparece, a minha amiga Mariana Worth. Falei certo? Vart. Eu sempre achei que fosse Worth. Vart. É alemão? É polonês. Polonês, rapaz. Olha só. Bom, vamos fazer logo a revelação, Mariana. Tudo bom? Fala aí. Vamos fazer logo a revelação de que você também era do Equali, para as pessoas saberem logo que o Equali é esse celeiro de craques, entendeu? Celeiro de quê? Né? De craques. Poxa, mas a gente não é craque, não? Hã? A gente não é craque, não? É craque, então, celeiro de craques, onde nascem os craques, como o Flamengo, assim, entendeu? Concordo. Né? E cada um Mas depois que você foi estava pro lado, falando né, aí? gente? Buda, o que você estava falando aí da Nossa Senhora de Guadalupe? Que hoje se comemora a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu descobri hoje de manhã. Mesmo? Você sabe que eu estive no México já 3 vezes e em 2017 eu fui lá no Santuário da Nossa Senhora de Guadalupe. E eu descobri que é o lugar mais visitado do mundo. Assim, Gente, é o lugar católico mais visitado do mundo. E sem se falar em religião, é o terceiro lugar mais visitado do mundo. Juntando tudo, é o terceiro. Que é uma loucura, é uma loucura. Eu fui lá e fiquei bem impressionada. É como se fosse, eu nunca fui aqui no Rio, no Brasil, no Santuário da Nossa Senhora Aparecida. Mas eles fizeram uma coisa, mas é uma coisa meio parecida, porque tem a igreja antiga e tem um museu atrás dessa igreja, tem um descampado enorme, com um relógio numa ponta onde eles fazem missas abertas, e eles construíram do lado da igreja antiga um santuário todo moderno, todo horroroso, Uau. mas que é onde cabe mais gente, né? E aí fui lá visitar como turista. Que legal, que legal. E não deixa de ter a ver, o fato dela ter aparecido com feições nativas, tal, não deixa de ter a ver com o trabalho que vocês fazem na Palas, né? De trazer no caso vocês, pensarem e nos informarem sobre a cultura afro-brasileira, sobre essa história do caminho dos africanos para a América, tudo isso, né? Exatamente, exato. Estou tentando ajeitar aqui no meu telefone para não ficar tão inclinado. Peraí, tá num negócio aqui, mas não tá muito. Peraí, vou conseguir. Vamos falando. Vamos falando. Quero avisar o pessoal que eu estou me profissionalizando, então eu consegui raciocinar que eu poderia fazer com o celular e botar o computador do lado. Então hoje eu vou conseguir ler um pouquinho, se eu conseguir, né? Não vou prometer, mas eu fiz um jeito que eu posso ver o comentário do pessoal aqui. Antes eu não conseguia ver, entendeu?
Mas agora eu me organizei para tentar ver, porque é difícil se concentrar na entrevista, na conversa, e ao mesmo tempo ficar de olho nesse negócio. Tem que ser muito profissional do jornalismo para fazer isso, né? Alô? Fala aí, Buda. Mariana, eu queria que você começasse contando, porque eu assisti uma entrevista da tua mãe recentemente, a entrevista recente, inclusive, dela contando a história da editora, e a história da editora já é uma coisa incrível, né? Como começou lá com teu avô, qual foi o processo. Conta essa história pra gente. Bem, a editora começou com meu avô. Meu avô já faleceu tem mais de 10 anos. Foi em 2000 e... Quando que ele faleceu? 2 ou 3? Já tem um tempão. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, quando eu comecei a trabalhar na editora, eu cheguei a trabalhar 1 ano com ele. Ele fundou a editora e ele começou a publicar livros muito de religião, assim, mais de sabedoria popular. Então, simpatias, rezas, oferendas e não sei o quê. Não era a religião dele, meu avô sempre foi muito católico, mas eu acho que ele viu ali um nicho que não era muito explorado e era uma coisa que ele tinha muito respeito, sempre teve, sempre, apesar de ser muito católico, sempre foi uma pessoa muito que transitava em qualquer, né? Aberto, né? Exatamente. E aí a gente brinca que ele atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Mas eu vi também falando que ele nem era ele era contador, é isso? Sim, a formação dele ele era contador e, na verdade, ele entrou de sócio nessa editora que precisava de um saneamento administrativo. E aí depois mudou o nome da editora e tal. E a minha mãe já é formada em História e começou a trabalhar com ele e aí começou a se embrenhar no universo acadêmico. O que o universo acadêmico refletia nessa área das religiões e das culturas afro-brasileiras. Então foi uma aproximação da academia com a editora muito, muito importante, muito interessante. E também ela começou a ir a procurar as casas terreiro e procurar o que se chama de intelectual orgânico, né? Então, quer dizer, as mães de santo, os pais de santo, que não tinham nada publicados, mas que são detentores de um saber ancestral. Então, o que essas pessoas tinham para falar sobre a vivência delas? E aí a editora começou a publicar livros, não só de simpatias, oferendas e não sei o quê, mas também sobre esses pensadores, né? Dando voz a essas pessoas diretamente, e o que a academia falava sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar na editora... Porque antes ela ocupava um lugar nas casas de umbanda mesmo, né? De material religioso, né? Isso. E quando eu comecei a trabalhar na editora, eu olhei para aquilo e falei, por que a gente não traz para essa editora, dentro desse nicho que a gente publica, a literatura infantil, a literatura juvenil, livro ilustrado, enfim. E também aí a gente começou a abrir um pouco, ampliar um pouco a linha de publicação e trazer a literatura adulta. Então, na verdade, a gente foi completando, né? Um completando o trabalho do outro e sempre foi muito trabalho e para a gente sempre foi muito natural publicar nessa área, discutir esse assunto, por mais que eu e a minha mãe não sejamos negras, a gente tem, porque isso é uma coisa que muita gente questiona, pergunta por que 2 mulheres brancas publicam livros de negros. Bem, isso é uma coisa que a editora já faz há quase 50 anos, né? E o meu bisavô, o pai do meu avô era negro, e isso não justifica...
desse avô. Sim, Por parte de sim, pai, eu tenho origem judaica. É uma mistura sim. total, né? A minha mãe, por parte de mãe, ela é filha de portuguesa, minha avó era portuguesa, e o meu avô, que fundou a editora, era paraibano, filhos de pai negro e mãe cabocla. Então, se você olha as fotos do meu Uhum. avô, ele era um caboclão, assim. E, Legal. e na verdade, isso mostra que somos todos misturados, né? Mas, enfim, isso dentro do nosso trabalho sempre foi uma coisa natural e sempre foi uma coisa importante da gente se colocar e da gente atuar. Então, eu acho que é um trabalho que, além de um prazer enorme que dá para a gente, é um trabalho importante, é um trabalho E, importante essa, e na sociedade, né? esse questionamento com relação ao fato de ser negro, não ser negro, tal, essa história de lugar de fala é relativamente recente, né? Uma discussão relativamente recente, né? Sim, eu acho que as discussões mais identitárias, elas têm tomado mais lugar, né? E mais força no mundo todo, não só no Brasil com o governo Lula, governo Dilma, que deram abriram muitas frentes, muitos espaços para que essa militância saísse do lugar da militância e ocupasse lugares de liderança, lugares importantes de atuação, que eu acho que isso é muito importante. É, e eu acho que isso é uma coisa que, uma vez que você consegue ocupar esses espaços, isso permanece, isso é muito importante. Né? A gente vê agora com o governo novo, Bolsonaro, que esses lugares vão sendo minados. Né? A gente tem aí uma Fundação Palmares, que tem um dirigente absolutamente esquisito. Eu não vou entrar aqui e Ah, ficar negro, falando, ele é né? negro, mas ele Então, é um. porque Fale, fale. esse embaralhamento é que é mais importante, né? A gente tem, inclusive, como coincidência, eu fiz a série O Negro no Futebol Brasileiro na HBO, né? Fiz pesquisa, roteiro, direção e acabei sendo narrador ali, aparecendo na tela, porque eu falava os textos do Mário Filho, que era branco também. Então, principalmente no Brasil, a gente tem essa felicidade de ter uma cultura onde essas misturas, esses diálogos foram feitos de uma maneira mais intensa, né, Uhum. e mais misturada do que aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, por exemplo, que as divisões foram sempre muito colocadas de maneira muito clara e muito É, difíceis, né? eu acho que as misturas no Brasil elas foram feitas de maneira intensa, com muita dor, com muito sofrimento. E até hoje as mesmas políticas afirmativas, com uma tentativa de reparação social, né, elas ainda são insuficientes. O ideal é que a gente chegasse num momento em que essas políticas não fossem mais necessárias, que a Sim. entrada de uma pessoa negra na universidade ou no mercado de trabalho fosse igualmente a entrada de uma pessoa branca. Mas no Brasil isso ainda não acontece, é muito difícil. Nos Estados Unidos essa mistura não aconteceu, né? Existe de fato uma separação, existe de fato uma divisão aí que também mostra outras dores da sociedade americana, né? Outras feridas, outras questões, né? Então, mas enfim, aqui na Palas a gente sempre se depara com esse questionamento, com a questão do lugar de fala e com a questão de sermos editoras brancas, mas eu acho que não deveria haver
cor para você entrar na luta do outro e você apoiar o outro. Exato, Então, exato. a gente, claro, está no nosso lugar, a gente sabe o nosso lugar e a gente faz o máximo para que abra-se todos os lugares para esse caminho que a gente está aí trilhando há 50 anos. Eu acho que a gente já tem feito uma contribuição super importante na literatura acadêmica, na literatura religiosa, para que a gente não precise ter nenhum protagonismo. Aliás, acho que a gente tem muito pouco protagonismo, muito pouca gente sabe que as editoras da Palas são duas mulheres brancas. Isso sim, É porque verdade, é verdade. A Palas em si tem protagonismo, né? Sim. Vocês têm uma presença fundamental, né, nesse nicho. E falando assim, editorialmente, vocês acham que, vamos dizer assim, comercialmente falando, financeiramente falando, o fato de vocês estarem há tanto tempo ocupando com tanta intensidade um nicho, isso faz com que vocês cheguem mais facilmente a um leitor específico? Assim, vocês têm mais leitores num determinado nicho do que vocês teriam se vocês estivessem atirando para tudo quanto é lado, entendeu? Se vocês fossem muito generalistas. Olha, a gente tem muitos leitores já na área de religião, porque é uma área que pouquíssimas editoras de fato publicam, então poucas editoras publicam. Agora tem uma editora nova super legal chamada Arolê, de um pai de santo de São Paulo, que também é branco, mas que está publicando livros ótimos na área de religião, de candomblé, de umbanda. Mas, de fato, existem poucas editoras que publicam na área de religião e há tanto tempo quanto a Palas. Então, a gente tem um público específico para isso que eu acho muito legal. A gente tem um público de literatura, porque a gente publica alguns autores muito importantes. A gente publica a Conceição Evaristo, que é uma das grandes autoras reconhecida tardiamente, né? Mas que está nos últimos Mas ela anos. começou tarde também, né? Ela começou com uma certa idade já, né? Sim, sim, mas ela ganhou o prêmio Jabuti, acho que foi em 2015, então você imagina, ela tem hoje 71 ou 72 anos, então ela, né, tem um reconhecimento tardio, né? E a gente publica o Ondiak, que é um autor angolano também super importante, premiado, ganhou já prêmio Jabuti 2 vezes, o prêmio Saramago, ganhou alguns prêmios em Portugal, em Angola. Então, a gente publica a Teresa Cárdenas, que é uma autora cubana, prêmio Casa das Américas. A gente publica uma autora dos Camarões, chamada Leonora Miano, que ganhou o prêmio Goncourt Lycée, e o prêmio Femina, também com 2 livros, mas ela tem dezenas de livros já publicados, uma ficcionista sensacional. Então a gente vem tentando coletar aí autores que sejam representativos, né, do cenário também literário, além dos livros de religião. E, além disso, a parte de publicação infantil, que é fortíssima na editora, que também é super Que foi você que premiada. começou, né? Que foi eu que comecei. Deixa eu retomar essa história, porque ela é legal, porque o que eu vi também contando é que você saiu da faculdade e já quis trabalhar na Palas, né? Você quis... Foi teu primeiro emprego, vamos dizer assim, ou não? Cara, foi mais ou menos. Foi o seguinte, quando eu estava na faculdade, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz faculdade de comunicação na PUC e fiz faculdade de música na Unirio. Só que eu não concluí a faculdade de música, porque entrou numa greve lá histórica interminável de muitos meses e eu já estava formada na PUC. E aí eu, na época, trabalhava regendo um coro juvenil
no São Vicente, junto com a Patrícia Costa. Eu substituía a Patrícia Costa de vez em quando no coro do Museu Vila Lobos, quando ela precisava. Então, eu já cantava no Equali, cantei no Equali por muitos anos, e eu estava super embrenhada na vida musical. Eu achava que eu ia ficar na vida musical. Mas a Unirio entrou em greve, e aí eu pensei, porra, eu não quero ser estudante profissional. E aí bati na porta da minha mãe e falei, pô, você não tem um trabalho aí para mim? Ah, entendi. E aí eu comecei a trabalhar na editora, tipo, 2 vezes por semana, meio período. E aí fui começando a curtir, fui começando a ter mais responsabilidades. E aí o troço foi, Ah, deslanchou. entendi. E aí acaba que não tem Mas volta, como é né? que era Aí assim? Você antes tinha uma relação distante com a editora? Como é que era assim? Você menina, adolescente, já universitária? eu ia na editora quando era criança algumas vezes, para acompanhar o trabalho, para visitar o meu avô. É, e achava aquilo bacana, mas não tinha muita noção. Na Universidade de Comunicação, eu, como é que se diz? É, aprendi muitas coisas na área editorial, é, Sim. na área de produção de livros e tal. Bem, o que aconteceu de fato é que depois que eu entrei para o trabalho na editora, eu acabei fazendo um mestrado em produção editorial na Inglaterra, ganhei uma bolsa, passei um ano na Inglaterra, Uhum. e aí depois voltei, e aí foi que a gente também começou um outro trabalho na editora, que foi começar a visitar feiras internacionais e trabalhar com venda de direitos e não sei o quê. E aí a gente entrou por uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que era realmente esse diálogo mais internacional é, na área editorial, que foi o máximo, foi muito legal. E que continua sendo feito. Isso não Sim, para, continua né? sendo feito. Tipo, essa semana mesmo eu Uhum. participei de uma rodada de negócios toda online, tive reunião com editora do Canadá, da Argentina, é, do Egito, de todo canto. O Acioli Lopes, que é meu pai, está perguntando qual o best-seller da Palas. Olha, a gente tem no momento alguns best-sellers, mas 2 vendem muito. Um é o livro da Conceição Evaristo, que é o Olhos d'Água, e o outro é um livro muito famoso chamado São Cipriano Capa Preta. É um livrão grande de capa é, de couro, com hot stamping dourado, que conta a história do São Cipriano, e que é uma história super interessante de um cara que era mal correspondido amorosamente e resolveu, por conta desse amor não correspondido, estou resumindo muito, tá? Sim, sim, É, sim. vender a sua alma ao diabo e para conseguir forças para conseguir esse O amor amor. de volta. E no final Hum. ele se arrepende e devolve tudo, e, enfim, se redime. Então ele vira o São Cipriano. Mas nesse momento nebuloso dele, tem várias magias para conseguir o amor e as Mas coisas. então, Então isso é uma ficção ou é uma história de um santo que existiu mesmo? é uma lenda, né? É uma lenda Aham, do Santo São Cipriano. entendi. E É é um de quando livro. esse livro? Cara, esse livro, tem várias versões desse livro. Em várias editoras. A edição da Palas virou uma edição clássica, porque ela é feita desde que eu me conheço por gente, numa edição meio luxuosa, de capa dura. Então, tem pessoas que atribuem ao livro um monte de energias que ninguém pode tocar no seu São Cipriano. Tem várias histórias que você escuta, é super legal, assim. E tem o São Cipriano capa preta e o capa de aço, que é uma capa, é o mesmo livro,
E dentro, Aham. dentro é o mesmo livro, uma capa toda prateada e não sei o quê. É, eu não sei se é século XI, século XII, sei lá, é um livro assim ancestral. E que foi Ah, já muito entendi. traduzido por muitas editoras. Então, é um livro que, E a Palas, esses dois e a livros, Palas publica isso desde o tempo do teu avô, então, provavelmente. há muito tempo. Há muito tempo. Aham. É. Ó, seu pai está É. falando aqui. Seu É, meu filho pai de está Oxalá contando aqui, Lufão. eu ia contar, minha família originalmente era ligada à Umbanda, eles foram ligados ao Candomblé também, e é isso, é uma família por parte de mãe, né? É uma Aham. família do Paraná, com descendência alemã, então a minha avó, filha, neta de alemães, de todos os lados da família dela era tudo alemão, era quem incorporava, quem era meio que a mãe de santo da história, entendeu? Então é Olha, isso, né? você falou. É o Brasil. A minha mãe iniciou em Ifá, por exemplo. Então, e é uma coisa Uhum, bem recente, né? Então, eu não sei, tem uma coisa de identificação. Eu particularmente acho as religiões africanas, especialmente o Candomblé e o Ifá, super interessante, porque tem a questão dos arquétipos dos orixás, que são muito parecidos com os humanos, então não tem essa coisa assim uhum, do santo, né, que só foi bom na vida. Então, os orixás, eles têm qualidades e têm defeitos, eles acertam, eles uhum, erram, e isso traz com... É claro que tem a questão da fé, do divino, né, da crença e da devoção, mas tem uma coisa assim de um arejamento, de não ter essa coisa do pecado, né? Que eu acho que as sim, religiões africanas têm uma humanização mais interessante, assim. É claro que tem uma coisa, né, do, do acolhimento, que é o que eu acho que uma religião traz, mas é uhum, uma coisa também do meu filho, você errou, mas o ser humano erra, então, né, vamos tentar melhorar, não é? Essa aham, coisa, ajoelha aham, no milho, reza um montão, não tem isso. Então, eu acho aham, religiões muito interessantes. entendi. Mas antes disso, como é que é essa vida de editora? Vocês leem tudo que vocês publicam, assim? As duas leem tudo que passa pela. A gente divide um pouco, a gente recebe muita coisa que a gente recebe não tem a ver com a editora, e a gente já passa adiante. Muita coisa que a gente recebe é muito boa e muito interessante. Às vezes não dá tempo da gente publicar tudo que a gente recebe e acha bom, e daí a gente tem que falar. Tem o autor, tem um reloginho do autor que tem uma ansiedade, né, de querer ver logo seu filhote publicado, isso é muito natural, mas Uhum, às vezes dentro da editora a gente fala, olha, a gente quer fazer, mas a gente não consegue fazer esse ano. Você espera um ano, você espera um ano e meio. E tem autor que sim, fala, beleza, eu espero. Tem autor que não, que, poxa, então vou procurar outro lugar. É, nesses últimos anos, desde 2015, a gente passou por uma crise muito grande no país, isso afetou muito a editora. A gente vem uhum, retomando a nossa produção nos últimos 2 anos, de coisas que estavam paradas há um tempão. Então, e aí foi legal também ver autores da gente de muito tempo que quiseram esperar, que quiseram fazer com a gente, e que está saindo uhum. agora livros super lindos, super legais, que já estavam na editora há um tempão para sair, e que, sabe assim, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E foi muito, muito bom de ver. Assim. Porque também o autor sabe, se provavelmente são autores do assunto que vocês publicam, né? Ele sabe que as pessoas já vão a palas procurar aquele assunto, né? Ele sabe que ele vai ser encontrado se ele estiver ali, que se ele não estiver ali, ele pode não ser encontrado, né? Tem uma identificação, sim, com a. Aí, ó,
Eu falei da Arolê, eles curtiram aqui acabei de aparecer aqui um negócio aqui, que a Arolê curtiu, sei lá o que, da Palas. Então, enfim, tem um pouco isso também, né? Das pessoas que estão publicadas pela Palas já sabem que tem um nicho aí que elas vão ser encontradas, que elas vão ser identificadas, que para a gente também é super legal, a gente se sente prestigiado, né? Assim, vamos voltar lá para a Inglaterra, que eu sou curioso sobre essa tua experiência lá. Porque, pelo que eu entendi, quando você voltou, é que você resolveu fazer a Palas Mini, né? Eu voltei em 2006. A Palas Mini a gente fundou, acho que foi em 2013. Então, ainda teve um período aí que a gente ainda ficou estudando, mas foi essa viagem, essa experiência que proporcionou a Palas começar a vender os títulos para editoras estrangeiras para fazerem tradução dos nossos livros. Então, foi muito legal. Foi muito legal. E o mercado editorial em inglês é uma coisa gigantesca, né? Você também teve essa confrontação com o mercado que é... Bem, o mercado externo é uma coisa inimaginável, né? Assim, agora o mercado da língua inglesa, ele é o mercado mais difícil de você conseguir vender. Eu até hoje consegui vender 2 livros para uma editora do Canadá, que publicou o livro no Canadá e nos Estados Unidos, que já foi tipo um sucesso, e agora eu estou em vias de fechar um contrato com uma editora americana, que é tipo um golaço, porque as editoras de língua inglesa são muito fechadas, assim, é muito difícil, porque os americanos e os ingleses, eles têm uma produção enorme e que eu acho que eles se acham que são autossuficientes, né? Então, quando você eles leem muito e produzem muito, né? Sim. Assim, as duas coisas, né? Agora, eu consegui encontrar editoras que estão interessadas em diversidade, em outros países, em outras culturas. Então, e são anos, né? São anos de você batendo em um monte de porta até você descobrir quem pode ser seu parceiro, né? Então, não é uma coisa, é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito legal. Eu adoro. E como é que é a conversa de vocês, a publicação de vocês, não sei se com Angola, com Moçambique, com Portugal mesmo, como é que é essa interação nos países de língua portuguesa? Bem, não é tão fácil. A gente agora está com uma ação que a gente está começando a publicar livros em Portugal, com um canal para venda em Portugal, o que é super bacana. Então a gente está começando aos pouquinhos. A gente vai começar agora em janeiro a botar vários livros que podem ser demandados lá sob demanda, pode ser comprado sob demanda. E o mercado português agora, durante a Covid, está muito retraído. Então, não dá para fazer apostas maiores, de tipo imprimir e para vender, né? Então, para botar nas livrarias. Isso acho que seria muito arriscado. O mercado africano, ele é muito ainda pequeno, né, de língua portuguesa. Agora a gente está com um parceiro mais forte, que é o Onjak, que é autor da gente, abriu uma livraria em Luanda. Então, ele vai começar a importar livros da Palas e de outras editoras do Brasil e de Portugal para ter lá. Mas eu tive em Luanda há uns 6 ou 7 anos atrás e realmente, assim, é um mercado que tem muito pouca coisa, pouca livraria, né? E tudo chega muito caro lá. E é um país que é pouco industrializado, então eles têm que importar as coisas, então, e tudo tem taxas enormes, né? E, enfim, é um triângulo que se tenta fazer, né? Mas é ainda muito difícil. Então, o acordo ortográfico, em termos gerais, não serviu muito para publicar com facilidade em Portugal, por exemplo?
Não, porque mesmo com acordo ortográfico, o Brasil assinou. Eu acho que Portugal não assinou. Eu acho que Angola assinou, mas o fato é que o português falado e escrito são línguas diferentes. Então, não importa se a Uhum. gente passa uma régua no acordo ortográfico, a forma de expressão ela é diferente. Se você lê um livro do Ondiak, Claro. se você lê um livro do Saramago, se você lê um livro do Walter Uhum. Hugo Mãe, do Água Lusa, do Mia Couto, ou um livro da Conceição Evaristo, é Claro. uma forma de se expressar diferente. E que ela nunca vai ser igual. Então não adianta existir um acordo ortográfico, porque isso nunca vai ser unificado. Não adianta escrever autorretrato com 2 R's, que eu achei uma coisa horrorosa. Não, não, né? Então, eu acho que é fácil a gente respeitar a, as línguas, as várias línguas portuguesas que a gente tem e curtir também as diferenças e como que a gente pode se expressar de Claro. tantas maneiras. Então, Então não quando a precisava desse gente... acordo, né? Eu era contra esse acordo. esse acordo não... Quando a gente publica, por exemplo, um livro do Ondiak, ele fala, por favor, mantenha meu português de Angola. Não corrijam. É, eu quando vou publicar o meu, vou querer manter o meu do Meyer também, pô, porque não é, senão a gente demora um tempão para aprender a escrever. Pra quê? Isso, eu também acho. Uma bobagem. É. E, tem pergunta aqui, tá? Essa eu queria fazer também. Meu pai também perguntando sobre e-book. E-book. Como é que vocês, como é que é esse mundo? Como é que é esse mercado? Vocês estão nele, não estão? A gente começou a aumentar o nosso catálogo de e-book nos últimos anos. Ainda não é um catálogo muito grande, porque também, né, tem que investir e fazer que nesse último ano a venda de e-books cresceu muito. Ela ainda não representa um percentual muito alto de vendas no todo, né, da editora, mas ela vende, tá começando a vender todo mês. A gente deve ter, sei lá, uma lista de 30, 40 e-books só. A gente tem um catálogo de 300 livros, mais ou menos, ativos, né? E a gente, então, deve ter 10% do nosso catálogo em e-book. Poxa, a gente fatura por mês, sei lá, sem fazer nenhum esforço, uns 2.000, 3.000 reais. Não é Uhum. mal, é bom. Porque não tem a parte física, né? De distribuição, de controle, né? Essas coisas todas, né? É um investimento menor, você não precisa pagar transporte, impressão, armazenamento, nada disso. Agora também a gente não faz nenhum esforço para anunciar que existe o e-book, não sei o que. As pessoas procuram, elas acham e elas compram. É impressionante. Impressionante. Eu, por exemplo, eu agora praticamente só leio e-book. Eu até perdi o gosto pelo livro físico, assim, mesmo? sabe? Porque o dicionário já está ali, é só clicar em cima da palavra, o dicionário já está ali. Você faz as notas eletronicamente, não precisa ficar rabiscando o livro, depois exporta as tuas notas. É tudo muito mais prático. Ele só acabou com a biblioteca ostentação, né? Isso. Tipo isso aqui que eu tenho aqui atrás. Isso tem que mostrar aqui o livro que eu tenho. Porra, eu fico pensando, quando tiver que me mudar daqui, encaixotar livro. Pô, dá um trabalho, é pesado. E a gente que vendeu todos para mudar para os Estados Unidos? Vocês estão morando aonde? Em New Hampshire. Olha só, e por que você decidiu ir para aí? Agora eu vou te entrevistar. Não cabe. Não, a Lara veio fazer um mestrado aqui. Ah, olha só. E daí a gente resolveu vender tudo.
Então, sei lá, foram quase 2.000 livros que a gente tinha que se livrar. E não é fácil vender livro, hein? Não, é Vender livro difícil. velho. Teve um cara que foi lá e queria dar R$ 10 por 2.000 livros. A gente falou, pô, que isso? Isso aqui. Também tem a parte Porque, sentimental, assim, né? o livro é meio caro, assim. Não sei, os editores nunca acham que o livro é caro, mas o livro é meio caro. E daí quando você compra por 60 e vai vender por 60 centavos, pô. É foda, é. Mas tem toda uma explicação para o preço do livro, não sei o quê. No Brasil tem uma coisa que é muito curiosa e bastante triste, que é o Brasil é um dos maiores importadores de celulose, né? No Brasil não tem concorrência para a fábrica de papel da Suzano, é a única fabricante de papel. Então o cara precifica em dólar o que ele quiser, ele aumenta a hora que ele quiser e sai mais barato a gente comprar papel chinês e da Finlândia do que o papel brasileiro. É uma merda. Uhum. E não tem nenhuma regulação assim para isso, né? O Brasil importa celulose? O Brasil, não, desculpa, o Brasil exporta celulose. A Suzano exporta celulose. Sim, sim, sim. Exporta celulose e faz papel caro. Pois é. Interessante. Aham. Então, e aí o preço do livro aqui, ele acompanha, ele acaba tendo a influência do papel que é dolarizado, que a gente compra no Brasil. E, enfim, e porque tem uma competição que é um pouco desigual do preço de livro dos best-sellers, que às vezes são livros muito grandes e que proporcionalmente custam barato. Se eu não botar o meu preço competitivo com um livro desses, e na verdade deveria ser muito mais caro, sei lá, uma produção acadêmica, quando você imprime 1.000 livros, ele não pode custar a mesma coisa de um livro que foi impresso 20.000, né? Mas se ele chegar na livraria muito barato, muito caro demais, ele também não vende, né? Então, são várias incógnitas aí que a gente tem que lidar. E como é que essa briga na livraria com os grandões, com Companhia das Letras, sei lá? Bem, a gente já teve cadeias de livrarias mais predadoras que agora estão morrendo, né? Que é a Saraiva e a Livraria Cultura, que vendiam seus espaços dentro da livraria, né? Então, para você ter uma pilha de livros ali na gôndola na frente, você tinha que pagar para ter aquela exposição por X dias. Supermercado faz isso também, né? Total. Então, as livrarias vendiam seus espaços dentro das livrarias. Hoje, isso acontece menos, né? Eu acho que, felizmente, essas livrarias que foram super nocivas para a nossa cadeia do livro, eu não desejaria que elas morressem, porque eu acho que as livrarias são muito importantes, mas elas foram livrarias que fizeram muito mal à cadeia do livro, porque elas, inclusive, incentivavam uma prática muito ruim, que era da consignação, com prazo muito longo de pagar, de 120 dias. Então, você emprestava o seu livro para a livraria, se ele vender, ele só te paga em 120 dias. É uma loucura. Muitos autores, muita gente não sabe como funciona, mas é assim que funciona. Fora que a gente dá um desconto de tipo 55%, 60% para essas livrarias grandes, para essas cadeias. Então, para o editor suportar o livro, a venda desse livro, o preço também acaba indo lá em cima, né? Porque a gente faz o livro, a gente investe no livro, imprime, distribui, não sei, paga para o transporte para o livro chegar na livraria. Aí o livro foi vendido com 60%. 10% do valor de preço de capa é direito autoral. Aí você, sei lá, o livro custa 10. R$5 fica para a livraria. R$1 fica para o autor. Sobrou 4. Desses 4 eu paguei, sei lá, 2 para fazer o livro. Desses 2 eu paguei, sei lá, 1 para transportar. Sobrou 1. Então, na verdade, eu sou sócia do autor, entendeu? O autor ganhou, eu também ganhei. É uma conta que
na tiragem média, é uma conta que é mais ou menos essa. A editora só vai ganhar mais quando você tem uma tiragem muito grande, muito alta. Senão... Mas a gente ama o que a gente faz, né? E assim, mas por outro lado, por exemplo, quando não tinha ainda a Livraria Cultura no Rio, sempre que eu ia a São Paulo era praticamente o meu primeiro ou o meu segundo lugar para ir. Também. Era na Livraria Cultura da Paulista. Nossa, né? é máxima aquela livraria. Num país que lê pouco, né? Assim, então é um templo do livro onde as pessoas começam a ganhar intimidade, sentam ali naqueles puffs e, né? Tem um papel, tinha um papel, não sei se ela está aberta ainda. Eu acho que ia mudar de dono. Não sei o que aconteceu. Faz muito tempo que eu também não vou para São Paulo. Mas, assim, essas livrarias têm um papel importante, tiveram um papel importante. Infelizmente, muitas editoras grandes também alimentaram esses monstros, né? Porque elas davam essas condições impressionantes para essas livrarias, inclusive para tirar o espaço de outras editoras, né? Então, é mais difícil uma editora pequena ter um lugar ao sol numa mega livraria dessas. Então, assim, mas no final esse monstro acabou, né? Comeu o próprio rabo, né? Porque não teve jeito. Sim. São livrarias que foram para o buraco. E não pagaram muitas editoras. Mas a gente tem pouco leitor, né, Mariana? Tem esse problema também, né? Assim, o mercado é pequeno, né? Eu acho que a gente tem um grande mercado e um mercado carente, né? E um mercado também que como o preço do livro não é barato, é um mercado que carece mesmo de uma subvenção, né? Sim, eu ficaria muito feliz se eu pudesse publicar livros muito mais baratos e que esses livros chegassem nas mãos de muito mais... Eu me lembro, vou contar uma historinha aqui. Uma vez uma professora escreveu um e-mail lá para a editora pedindo permissão para xerocar o livro X, porque ela queria trabalhar o livro com os alunos e o livro era muito caro e os alunos não iam ter dinheiro para comprar. Então ela queria permissão para xerocar o livro. Aí a gente respondeu para ela, poxa, a gente achou até assim um pouco ingênuo dela, né? Pedir permissão para fazer cópia do livro. Mas eu acho que ela estava tão assim sincera no desejo dela de usar o livro que ela quis pedir permissão. E a gente falou para ela, vem cá, quantos alunos você tem? Aí ela falou, gente, eu tenho, sei lá, 30 alunos. Se eu te der um desconto X, uma cópia de uma página, só XY, se eu te der um desconto X, que você consiga comprar os livros, o livro vai sair quase o preço da cópia. Os seus alunos vão ter um livro melhor, de qualidade na mão, e você vai estar ajudando o autor, vai estar pagando direito autoral, vai estar comprando o livro da editora, sai todo mundo mais feliz. Você acha isso razoável? Ela, poxa, nunca pensei nisso, que eu podia pedir um desconto para a editora e tal, não sei o quê. Então é isso, né? Assim, as pessoas são carentes também do acesso ao livro, do acesso ao livro de qualidade. Então, se elas têm uma oportunidade de fazer melhor, elas não vão xerocar, elas não vão copiar. Eu trabalhei na Livraria da Travessa, né? Não sei se você lembra disso. E daí uma coisa que me impressionava muito era, primeiro, como as pessoas primeiro iam procurar, em geral elas iam procurar o livro infantil, elas iam procurar o livro para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, né? E eu comecei trabalhando na exposição do Rodin. Nossa! Lá dentro do Museu de Belas Artes. E daí tinha gente que estava indo lá no museu pela primeira vez, vendo o Rodin, descobrindo que era o Rodin ali, porque foi uma daquelas primeiras exposições grandonas, com muita divulgação, assim, ali no Rio e tal, né? E daí era gente que estava também vendo uma livraria, a gente estava com um balcão ali dentro do museu,
muita gente estava vendo uma livraria pela primeira vez também, assim, e pegando aqueles livros de arte pela primeira vez. E o que vendia era mais era livro para criança. Uhum. Assim, por isso, tanto no CCBB onde eu trabalhei, quanto na exposição do Rodin, era isso, esse desejo de que a criança tenha o acesso, então, né? Já que é caro, já Exatamente. que. Entendeu? Não, exatamente. Então, eu não sei, lá na editora a gente trabalha sempre, a gente tenta baratear o máximo do custo do livro para que a gente tenha um livro de qualidade, mas que tenha um acesso maior, né? Eu acho que isso tem que ser um objetivo de toda editora que quer alcançar o seu público, que quer alcançar todo o público, né? Que quer que as pessoas, que os seus livros sejam lidos. Então, eu acho que isso é uma coisa a ser perseguida, sempre, eu acho. E como é que é esse teu trabalho com o livro infantil? Como é que começou? Como é que você conduz ele? Bem, eu comecei a publicar o livro infantil justamente nesse pensamento, né, do protagonismo negro nos livros infantis, que era uma coisa que era praticamente inexistente, e a gente começou, pô, a gente publica livro de religião, livro adulto, livro acadêmico, vamos trabalhar isso na área infantil. E aí, o primeiro livro que eu publiquei foi um livro da Sônia Rosa chamado O Menino Nito, que é a história de um menino que chora muito e o pai dele diz para ele que homem não chora. E aí o menino começa a aprender o choro dele e fica muito doente. Aí a família chama o médico e o médico pergunta para ele, mas o que você tem? Aí o menino diz, o meu pai disse que homem não chora, então eu estou aprendendo o meu choro. Aí o médico disse, isso é uma grande bobagem, você para ficar bom, você tem que desachorar tudo. E aí, no final, o menino faz as pazes com o pai e tal. Mas por que essa história é importante? Porque é um menino negro, de uma família negra, que não mora na favela, que o menino não anda descalço, que o menino tem um médico, que o menino tem amor, que o menino, quando ele nasce, ele é um menino esperado, desejado. E que é um menino que podia ser qualquer menino, podia ser branco, podia ser japonês, podia ser índio. E ele é um menino negro, contando uma história de um menino que aprende que homem também chora. Então, a partir dessa história, que é uma história universal, a gente ir mudando as coisas de lugar, porque olha que coisa maluca, a gente vive num país que tem, que é considerado, né, que a maioria da população é negra, né, que inclui os pardos e os negros no percentual de negros, né? E que você trata o negro como diversidade e como minoria e como não sei o quê. É uma parada insana, né? Claro. Uma coisa que não faz o menor sentido. Então, você ia na livraria e você só vê livro de princesa, livro de herói, livro do Robin Hood. E onde é que estão os personagens negros? Onde é que está o protagonismo negro? Onde é que está a criança da maioria das escolas públicas do país que vai abrir um livro e não vai se identificar? Né? Uhum. Então, a ideia é essa, de passar a produzir livros, uma literatura que tenha uma identificação direta com quem somos. Com quem somos, diga-se, a maioria do povo brasileiro, né? Então, acho que isso foi um trabalho que começou com o Menino Nito e que daí já tem um monte de outros personagens na editora. Tem o Cabelo de Cora, tem um monte de livros infantis, tem o Zum Zum Zumbi, agora a gente acabou de lançar o Dragão do Mar, a gente também lançou alguns personagens históricos, né, falando sobre... trazendo esse protagonismo, né? A Esperança Garcia, e reforçar cada vez mais que isso não se torne um estereótipo, que isso seja uma normalidade, né? Você fazer um livro que tem um personagem negro, que coisa diferente? Não, diferente nada.
E você encomenda livros ou os livros, os temas os livros vão chegando para você nesse aspecto específico, assim, já que você tinha você Ah, abriu esse flanco? tem um pouco de tudo. Tem tipo, poxa, vamos publicar um livro, vamos conversar. A gente tem uma autora que é a Sônia Rosa, que publica muitos livros com personagens históricos, que também é autora do Menino Nito. E a gente fala, a gente às vezes provoca o autor, poxa, por que você não escreve sobre o personagem tal? Né? E isso é muito legal, você provocar o autor. E outras vezes não. Chega, como as pessoas já identificam a Palas no seu nicho, muita gente sabe o que a gente publica e propõe para a gente, olha, eu escrevi um texto legal sobre isso, sobre aquilo. E aí é muito bom, porque a gente recebe muita coisa boa também, né? Sim. E no caso do infantil também, então, depois que você abriu essa trilha, as pessoas começaram a perceber, os autores começaram a perceber e começaram a produzir espontaneamente, então. Sim, 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 sim. E aí o que acontece é que aí, recebendo um texto, aí a gente, é, como é que se diz? Casa, né? Aí eu como editora, vou procurar um ilustrador, aí eu vou conversar com o autor, o que ele acha daquele ilustrador, e por que eu acho que aquele ilustrador é legal. A gente publicou 2 livros do Lázaro Ramos, então, por exemplo. Então, a gente teve todo um diálogo com ele, apresentando artistas para ele, o que ele achava, se ele, como autor, se identificava com aquele artista. Então, tem todo um trabalho editorial ali por trás que é super bacana também, super E legal. difícil pra caramba, né? Esses casamentos assim, né? Ah, às vezes Porque são casamentos difíceis, às vezes são mais fáceis. o Fernando está dizendo que adorou o cabelo de Lelê, a filha dele adorou o cabelo de Lelê. Mas, ô Fernando, eu acho que o cabelo de Lelê, eu acho não, o cabelo de Lelê não é da Palas, o da Palas é o cabelo de Cora. Tem um livro que ficou muito controverso, que eu acho que era o cabelo de Lelê, que eu achei que é um livro de uma criança que tem um cabelo crespo e tentam alisar o cabelo da criança de qualquer jeito e a criança percebe que a força dela está no cabelo. Mas por que virou um livro controverso? Porque ela diz que o cabelo dela tem tanta força que aparece ela carregando piano com cabelo, fazendo umas paradas muito loucas com cabelo. E aí, você sabe que a editora teve que tirar o livro de circulação, porque Você caíram sabe, de Mariana, pau em que cima do livro. eu acho o livro infantil difícil. Assim, eu tenho uma relação complicada com o livro infantil. Eu confesso que eu não domino os livros que você publicou no mundo infantil. Mas, até porque a Giovana nasceu em 2003, então eu li livros infantis antes da Palas começar a publicar, enfim. Eu fico tendo que editar os textos normalmente. Às vezes às vezes eu até finjo que não tem texto, eu começo a inventar os textos, porque normalmente eu acho tão ruim, assim, sabe? É mal escrito, não é escrito para criança ler. Sabe? Tem Você muito tá livro entendendo o que eu ruim tô falando, né? mesmo. Tem muito livro infantil que é ruim mesmo. E eu acho que tem muita editora que subestima a inteligência da criança. E aí saem esses monstrengos aí editados. Agora você falou nesses livros de você inventar o texto, né? Tem uns livros, uma coleção de livros de uma editora portuguesa que eles chamam livros silenciosos, que são justamente livros só de imagem. E são livros muito legais, que é justamente para você ler para o seu filho e inventar a história que você quiser. Mas me Que dá um contaram que trabalho os danado, pais... qualquer coisa. E tem muito pai que os livros nem vendem bem, porque os pais não sabem contar histórias, têm preguiça de inventar a história. Claro, eu quero ler, mas eu quero ler uma história boa, bem escrita. Porque às vezes o cara escreve de um jeito, né, assim, uns subestimam as crianças, outros acho que não sabem mais escrever para criança, não sei o que é, porque escreve de um jeito que ninguém fala, entendeu? Que, sabe, que não flui, entendeu? Exatamente. Mas escrever para criança é uma coisa muito especial mesmo. Não é todo autor que
chega lá. Mas é muito gostoso editar. E você interage com o autor nesse sentido, assim? Sim, inclusive editando o texto, dizendo, pô, vamos melhorar isso aqui, vamos, é, isso aqui tá, isso aqui tá demais, né? Vamos ir direto ao ponto, ou enfim, né? É o trabalho de editor, né? Quando o texto ele precisa de uma canetada, a gente vai lá, caneta, mas negocia também, né? Com, Sim. com o autor, porque é a obra do autor, mas é dever do editor apontar algumas coisas, né? Então, Sim. A Lara tá falando que esses livros se não são para as crianças inventarem a história em vez dos pais. Esses livros são só de imagens. também, muito. Mas é que quando o livro é só de imagem, é, às vezes se o pai quer interagir com a criança, ele pode pegar e sair pirando na história, né? Olhar para as imagens e contar qualquer coisa. Contar uma história diferente todo dia com as mesmas imagens. E óbvio, as crianças também olharem para aquilo e viajarem, né? E aqui minha irmã está fazendo uma pergunta aqui. Você acha que ler em voz alta te ajuda a decidir se o livro está funcionando? Até porque tem muita coisa para ser contada. Sim, acho que sim. Sem dúvida. Tem muita coisa em livro livro infantil, que ela é sonora, né? Que ela vai se concretizar no momento que você realmente dá voz, né? Você que é diretor de cinema e tal, certamente a leitura de um texto, quando você transforma aquilo em pessoa. Eu estava desenvolvendo essa teoria agora, recentemente, inclusive, pensando sobre isso. Foi interessante esse assunto surgir, porque assim, a palavra ela é falada, né? A palavra ela nasceu falada, ela foi feita para ser falada, né? Quando a gente escreve para aquilo ali virar um som na cabeça do leitor, né? O leitor ele decodifica e ele, na verdade, ele está ouvindo o texto quando ele está lendo, né? Ou ele deveria estar ouvindo o texto. Eu não sei. Daí vem a minha teoria. Eu não sei se as pessoas, porque você sabe que eu escrevi um romance, né? Então você fica com aquela tensão assim, será que a pessoa está lendo isso do jeito com o ritmo que eu pensei, com a ênfase que eu pensei em determinadas palavras, tá? Né? O autor fica além da visualização toda, de tudo que você está querendo imprimir no teu texto, né? E daí eu fiquei pensando assim, eu vou chegar na minha teoria. A gente aprende desde pequenininho que a leitura silenciosa é uma leitura superior, é um estágio superior da habilidade de ler, né? Você é empurrado, acho que desde muito cedo, a fazer a leitura silenciosa. Eu fico me perguntando se a gente não é empurrado cedo demais. Se, na verdade, a gente não deveria ler em voz alta e se o teatro, se a declamação não ajudam a interpretação de texto, entendeu? Sim. Bem, eu concordo com você e acho que muitos textos de autores importantes fazem sucesso por imprimir no texto a oralidade, né? Vide Conceição Evaristo, vide Ondiak, vide a Teresa Cárdenas, que são autores que a Palas publica, que prescinde da questão de toda a ambientação e de toda... Você tem que meio que domar a língua que a gente fala para transformar em escrita, mas elas conseguem preservar, além desse domínio da língua, a oralidade no texto. E isso tem causa esse efeito na gente, né? Porque atinge a gente de uma maneira que talvez, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler o Saramago. Eu acho o Saramago dificílimo de ler. Mas é um texto... Vai botando vírgula também, né? Tem aquele negócio que vai botando vírgula, fica uma passaroca, né? Então, assim, é um texto importante, é um escritor importante, mas não é um escritor fácil de ler.
E talvez ele tenha um, um domínio tal da língua que você tem que... A minha irmã está dizendo que o Ondiak é mais difícil que o Saramago. Pô, acho não, Nath. Eu acho o Saramago muito mais difícil. O Ondiak, eu não sei se você já leu o Ondiak, Buda? Não li. O Ondiak é um autor angolano. Ele é um autor muito legal. E ele preserva no texto dele uma coisa da criança, de memórias de quando ele era criança. Claro, é um português angolano, é um português difícil, diferente, mas não sei se talvez por eu conhecê-lo pessoalmente, porque ele virou um amigo, que quando eu leio o texto dele parece que está me contando a história, sabe? E ele É é um ele grande, falando, né? e ele é um grande contador de histórias. Você sai com ele para tomar um chopp, alguma coisa assim, é tão engraçado. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu encontrei com ele, ele ainda não era meu autor. E eu conheci ele muito pouco e a gente foi assistir um jogo da Copa. Era Estados Unidos contra um time africano, o último que estava ainda No na Brasil, Copa. isso? É, No Brasil? aqui na Praça São Salvador. E, cara, foi a coisa mais engraçada assistir ele narrando o jogo de futebol, ele contando do jogo de futebol. Foi a coisa mais hilária. Então, assim, é um personagem, né? Enfim. Você acha que isso tem a ver com o sucesso do audiobook também? Que a pessoa acaba entendendo mais fácil o que está sendo dito quando ela ouve o autor ou alguém lendo para ela? Cara, eu acho o audiobook, eu tive uma experiência de audiobook que foi muito boa e por acaso não escuto, mas eu acho o audiobook uma super experiência. Agora com você podendo ouvir nesse Spotify, não sei o quê, eu super recomendo. O único livro de audiobook que eu escutei foi a biografia do Tim Maia, com o Nelson Motta narrando o próprio livro. E eu achei sensacional, porque ele imitava o Tim Maia o tempo todo, falando. Então parecia que você estava ouvindo o Tim Maia contando a história. Assim, é muito legal. Muito legal. Eu vou querer gravar o meu. Isso é uma coisa que quando eu comecei a escrever, eu já senti eu quero ler esse livro, gravar essa minha própria leitura. Ah, muito legal, Buda. Ó, você daqui a pouco aguarde notícias que o seu livro está lá em algumas mãos. Eu estou tendo, para as pessoas que não sabem, eu estou tendo o luxo, o privilégio de ter a Mariana como minha agente informal, né? Assim, eu tive o privilégio de ler o livro do Buda, não posso fazer aqui spoiler, mas eu achei um livro impressionante, contundente. Vocês vão ler em breve. Buda, eu estou sendo jantada por um mosquito aqui. Tomara. Eu acho que eu estou sendo jantada aqui por um mosquito embaixo da mesa. Ah, é? Olha só, Buda, eu não sei como é que é o esquema aí, não, mas é que daqui a pouco eu tenho que dar almoço pro meu bebê. Não, Você sabe que eu tenho já... filho, meu filhinho fez 1 ano agora em novembro. E, enfim, a gente está aqui quarentenado nessa intensidade da vida. Lendo para ele, lendo muito para ele? Não, ele é um destruidor de livros. Olha o que ele fez aqui. Um destruidor. Ele acabou com o livro. Ele acabou com o livro. Ele que destruiu o livro em 3, olha isso. Ainda não é a fase. Essa não é a fase dele ainda. Então, mas o Instagram não corta mais assim que ele cortava antes, que era um desespero. É mesmo? Mas a gente já está encerrando o nosso horário mesmo. Foi um grande prazer conhecer esse mundo, esse trabalho. E a gente vai continuar se falando. Se precisar de qualquer coisa, me avisa. Tá bom? Legal, igualmente. Cuide-se aí, fique em casa. Isso, Nada de beleza. Covid. Tá bom? Valeu.
Um beijo bem Beijão, grande para beijão. você, para Lara e para as Valeu. crianças. Valeu, beijão. Beijo, Tchau. tchau.